Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o passado, lembranças do passado e as lamentações que fazem parte ainda das nossas vidas. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e em nossa mente, para que consigamos aprender e absorver. Olhe por cada um que nos acompanha em suas necessidades, que possamos juntos vibrar para o bem, que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentados por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Estudo íntimo. Na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Não mais entraves decorrentes da calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós, contra nós, insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões, desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar ou vencer. E sentimos-nos deprimidos, arrasados. Mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos e examinar a consciência, meditar e discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência, até mesmo para conosco nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-os por lições. Muitas vezes perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem. Podemos, entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença, de vez que no passado éramos doentes, insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Que assim seja. Esse texto vem falar para todos nós, para todos nós aqui na Terra, que ainda temos tantos defeitos a melhorar e evoluir. Ele faz a gente refletir um estudo íntimo, ou seja, reconhecer em nós mesmos as fraquezas que carregamos, que somos ainda seres muito imperfeitos, que ainda temos muitas quedas, que temos vicissitudes, que temos falhas. Porém, a principal mensagem desse texto, ela vem nos trazer sobre a possibilidade de, mesmo trabalhando, mesmo com essas fraquezas, mesmo ainda precisando melhorar muito, o esforço de estudar e aprender sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho, sobre a melhora íntima, nos faz muito diferentes daqueles ignorantes que desconhecem a necessidade de mudar e não fazem esforço algum para esse crescimento e essa melhoria. Sendo assim, quem somos nós então para mantermos a prática do bem, falar do Evangelho, refletir e até mesmo aconselhar dentro de limitações as outras pessoas? Nós temos várias falhas. Pois é, mas aí é que está o ensinamento bendito, que apesar das fraquezas que temos, o esforço constante de melhora e para o fazer o bem é o que conta. Jesus disse
ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então o evangelho, a prática, o esforço, ele vem exatamente para cada um de nós, que sabe e que precisa ainda muito melhorar, mas que está fazendo o esforço todo dia de fazer um pouquinho e, quem sabe, se tornar um pouquinho melhor, né? É isso que a gente espera, é para isso que a gente continua. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro Roteiro de Luz, ditado por Espíritos Diversos, psicografado por Júlio Carvalho, e o tópico de hoje é: esqueçamos o passado. Quantas criaturas gostariam de saber sobre a vida passada, dizendo que se assim soubessem, seria melhor para evitar males e combater os que já existem? Outras queriam saber em que condições viveram para saberem o porquê da situação atual. Uns alegam por simples curiosidade que gostariam de detalhes de relações com o passado. De todos os pensamentos sobre a revelação das vidas anteriores, levemos em conta o mais importante. Nem sempre vale a pena saber o que se passou. Se Deus nos consagrou o esquecimento, é porque este seria um dos recursos para facilitar a caminhada em uma nova existência. Deixemos o passado de lado e fortifiquemo-nos no presente, para que o futuro seja de sucesso em nossas existências. Apegar-nos ao passado faz esquecer-se do agora. Amanhã, talvez, lamentaremos o dia que se passou mal sucedido por não conseguirmos desagarrar-se do pretérito hoje. Que assim seja. Rosalina. Muito bem, esse texto vem falar sobre a nossa vontade e desejo de ficar rememorando o passado, de entender até mesmo as nossas fraquezas, os porquês dos nossos sofrimentos, né? Por que nós nascemos e vivemos nas condições em que nós estamos hoje. Bem, o Evangelho nos traz um ensinamento. Se tem lugar onde ninguém erra de endereço, é na família e no lugar onde nasce. Isso é sempre preciso de acordo com as nossas necessidades e com a nossa própria programação, na maioria das vezes. Isso significa que, por mais que não lembremos de tudo que já aconteceu em existências pregressas, Deus é perfeito e bom. Ele nos traz aquilo que nós precisamos para continuar evoluindo. Lembrar pode ser útil em algumas situações? Muito poucas. Na verdade, a maioria das vezes, se nós lembrássemos de tudo do nosso passado, nós não conseguiríamos nem levantar da cama de tanta dor moral e na consciência dos erros que cometemos. Nós carregamos tantos defeitos, tantas dificuldades e tantos erros que o esquecimento é a maior bênção que nós podemos ter. Então, dentro desse contexto, nós continuarmos esforçando para fazer o bem e fazer o melhor, é o melhor que nós podemos fazer, né? É continuar focando no hoje, no melhor que eu posso ser hoje do que eu fui ontem, sem ficar lamentando as quedas, aprendendo o que é possível com elas, mas desapegando do passado, porque apegar ao passado é revivê-lo sem nenhum proveito. Façamos o nosso melhor, sabendo que temos defeitos, mas temos também Jesus, que veio para curar a nós doentes ainda, que deixou o exemplo e o modelo a ser seguido. E também, assim, nós temos hoje um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Controlando Memórias Indesejadas, uma revisão conceitual fundamentada no modelo processual de regulação emocional. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Psychonomic Bulletin and Review, que quer dizer Boletim e Revisão Psiconômica, pelos autores Agnieszka Buckfincher e Irina Harris. Bem, esse é um artigo de revisão que vem trazer um ponto muito interessante para nós. Rememorar erros do passado, ele pode ser útil se nós fazemos isso de uma forma rápida e aplicamos o aprendizado com aquele erro no presente, ou seja, vamos lá, buscamos uma gotinha do que podemos aprender e aplicar agora e vivemos o presente. Porém, existem muitas pessoas que vivem incessantemente o tempo inteiro rememorando o passado, não deixa o passado para trás e só lembra, lamenta, chora, reclama do que aconteceu, da sorte, das coisas, e isso atrapalha a vida. Então, isso é uma prisão emocional, é o que esse artigo traz.
que quando a gente tem esse modelo de regulação emocional, rememorar o passado de forma incessante pode ser prejudicial se nós não soubermos lembrar, aprender e seguir com foco no presente. Então, é um ensinamento, né, de que o passado ele não vai ser mudado, mas ele pode ser um bom professor se nós visitarmos somente para o aprendizado e não para viver com a memória no passado, que aí é uma prisão emocional que nos impede de crescer e melhorar no presente. E acabar que ali na frente a gente vai olhar para o dia de hoje, que vai ser passado, e vamos nos arrepender de não ter feito melhor, de não ter aproveitado, de não termos vivido o que nós poderíamos viver. Que nós possamos todos, então, ter isso em mente e conseguir fazer um esforço consciente de ser melhor, de lamentar menos, reclamar menos e viver menos preso ao passado, aproveitando as bênçãos e dádivas do presente. Que assim seja. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com a luz e o auxílio de mais alto. Abençoe a cada irmão em suas necessidades, guie os nossos trabalhos e ilumine para que consigamos colocar em prática esses ensinamentos benditos. Que cada um que nos acompanha seja abençoado e guiado pela espiritualidade. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.